Hoje, dando início à nossa campanha de missões nacionais. Para quem não conhece, a Junta de Missões Nacionais é nossa, é batista, e é um projeto nosso para alcançar o nosso Brasil para Jesus. E o tema da nossa campanha 2025 não é um tema novo, é um tema antigo, né? Desde o final do século XIX, esse tema já é falado pelos missionários, né? Nas campanhas. Quem lembra, já existe uma revista hoje, digital, né? Mas eu já li várias vezes em minhas mãos, tem quase 80 anos, essa revista chamada Minha Pátria para Cristo, que ela traz informações sobre os campos, sobre os missionários, sobre os projetos, e ainda existe. E esse tema foi levantado esse ano novamente, e justamente porque a nossa divisa, que está em Josué 13:1, acho que dá para ouvir ali, né? Para ver. Deus falando a Josué já estava idoso, já tinha distribuído as terras, e Deus chama Josué, já idoso, e fala assim: ainda há muita terra para conquistar. Quer dizer, o seu ministério, o seu compromisso, a sua missão ainda não acabou. E essa é a nossa divisa para hoje também. A nossa pátria para Cristo é o nosso desejo, enquanto a gente não vê a nossa pátria rendida aos pés do Senhor, que a gente sabe que ainda há muita terra para conquistar, e a gente vai continuar trabalhando esse tema. E a gente vai falar agora o tema divisa, e vamos conhecer o hino oficial. É fácil, né? Eu gostaria que os irmãos estivessem em pé. Agora, nesse momento, quem puder estar em pé, vamos falar. Não, esse não. É o anterior, isso. Minha Pátria para Cristo, tema. Vamos falar bem bonito? Minha Pátria para Cristo. Quem deseja a pátria para Cristo aí? Então vamos falar mais forte? Minha Pátria para Cristo. Divisa Josué 13:1. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. De novo, vou só para conhecimento. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Pai querido, nós te adoramos, exaltamos o nome do Senhor. Pai, te agradecemos por poder falar contigo, por poder ter o Senhor, Pai, como nosso Senhor e Salvador. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. E nesse dia especial para a nossa nação, o dia que comemoramos o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil, mas um Brasil que se mostra tão distante do Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, para que o nosso Brasil, a nossa pátria amada, seja totalmente dependente do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja usando as nossas vidas como Teus filhos para alcançar as vidas que estão, Pai, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa pátria, porque é o nosso desejo. Nós queremos a nossa pátria para o Senhor, minha pátria para Cristo, é o nosso desejo, Senhor Deus, e possamos, ó Pai, todos os dias ter em mente essa palavra do Senhor, que existe muitas terras ainda para serem alcançadas, e que a gente não possa se acomodar, estar descansados nos nossos lares, Senhor Deus, como se nada tivesse, ó Pai, acontecendo, mas que o Teu Santo Espírito vem estar despertando todos os momentos do nosso coração a missão que o Senhor nos deu de ir por toda a terra, por todo o mundo, pregando o Evangelho, Senhor Deus. Usa as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, pela nossa nação, pelas autoridades,
quando a Tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades. E nós clamamos porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os ossos espirituais e a maldade em lugares celestiais. E nós clamamos para que eles conheçam o Senhor, Pai. Que o Teu Evangelho, o Teu amor alcance Brasília, alcance todos os deputados, Senado, os ministérios, Senhor Deus, os governadores dos nossos estados, os prefeitos de nossas cidades, vereadores, que todos, Senhor Deus, venham, Pai, se render aos pés do Senhor, Pai. Nós clamamos para que a verdade seja estabelecida no nosso país, para que, ó Pai, não exista corrupção, que a mentira, Senhor Deus, acabe, seja escancarada a verdade, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, o Senhor levante pessoas do Senhor, como o Senhor levantou durante toda a história do mundo, Senhor Deus, desde lá do Velho Testamento. O Senhor tem levantado pessoas do Senhor, ousadas, corajosas, que lutam pela justiça e pelo nome do Senhor, Pai. O Senhor vem estar protegendo, cuidando e guardando, Pai, e também coloco diante do Senhor os projetos da nossa Junta de Missões Nacionais. Tantos projetos maravilhosos, Senhor Deus, de transformação de vidas, como esse ano, Pai, de alcançar os não alcançados, ocupar todos os espaços vazios, restaurar aquelas igrejas que estão desanimadas, que estão apagadas, que estão até muitas fechadas. Esse é o projeto da nossa junta, para o nosso projeto dos batistas brasileiros. E nós clamamos para que a oferta seja alcançada, o alvo seja alcançado, não só do todo o Brasil, mas nós pedimos pela nossa igreja aqui, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de ir, de fazer, de orar, mas também de doar. Que o Senhor coloque no nosso coração hoje, que o nosso alvo pessoal, que a gente vai dedicar no último dia da campanha, que seja, Pai, um alvo, Pai, de coração, com amor, e que, com a certeza de que nada vai faltar para a gente, Pai. Nós clamamos e colocamos diante do Senhor e o nosso desejo, mais uma vez, de ver a nossa pátria salva, liberta, Senhor Deus, entregue nos pés do Senhor. Nós clamamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti.
Para que a gente possa alcançar, meus irmãos, a pátria para Cristo, é importante que eu venha me colocar à disposição da obra do Senhor. É necessário que eu venha colocar a minha vida a cada dia nas mãos do Senhor. Assim como creio no poder transformador da palavra, se cada um de nós colocasse à disposição para compartilhar essa palavra às pessoas, o Espírito Santo de Deus vai fazer a sua parte. Minha pátria para Cristo é a minha petição. É a letra de uma canção bem antiga da nossa Junta de Missões Nacionais. Mas é uma realidade que deve ser vivida por cada um de nós. Por quê? Ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13, 1, parte B. Muito obrigado, irmão Valmir, pela disposição do irmão de pegar água para o pastor. Ainda há muito a ser desenvolvido. Há muita gente, vimos através dos depoimentos, há muita gente para ser alcançado, e para tanto eu preciso orar, para que os nossos missionários tenham êxito lá no campo. Eu preciso entender que o contexto onde eu estou faz parte da pátria, que nós oramos, minha pátria para Cristo, sendo a minha petição. Às vezes, quando a gente pensa em missões nacionais, apenas olhando lá para os missionários que estão distantes, nos esquecemos que temos aqui uma parte desta pátria que depende de mim. Inclusive, eu vou, durante esse mês, separar alguns dias e mandar aí para o grupo da igreja uma enquete. Qual irmão pode, naquele dia, estar dando uma caminhada comigo pelo bairro? Que é compromisso nosso, da igreja. Não quero ir sozinho não, irmãos. Devo começar na terça agora à tarde. Apenas uma horinha de caminhada. 16 às 17. Uma horinha de caminhada. Vou colocar lá no grupo da igreja. Aquele irmão que disponibilizar, já vou saber antecipadamente quem vai vir dar a caminhada comigo. Queremos andar aí nas ruas do nosso bairro com a camisa de Jesus Transforma, que não é essa aqui, mas é que Paola está. Essa aqui é a campanha desse mês, minha pátria para Cristo. Mas a camisa de Jesus Transforma, nós cremos nisto. Nós cremos que há uma Jerusalém a ser alcançada. Nós cremos que há uma Samaria a ser alcançada. Nós cremos que a mensagem da palavra de Deus, quando eu me disponho a orar, quando eu me disponho a testemunhar, quando eu me disponho a contribuir, quando eu entendo que não estou sozinho nessa caminhada, que a verdade é esta, a gente só consegue fazer pela presença do Espírito Santo em nossa vida. A gente vai ver no decorrer da mensagem que
todos aqueles que se colocaram à disposição para desenvolver a obra do Senhor, eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. Quando eu desejo a minha pátria para Cristo, é porque eu tenho alguém que está junto comigo. Mas vou dar um tempo para os irmãos fazerem a sua consulta cantina. O primeiro texto é exatamente Josué 13:1, parte B. A gente vai citar depois o texto todo. O texto todo é que Josué era idoso, entrava em dias, e disse o Senhor: ainda muitíssima terra ficou para possuir. O segundo texto que a gente separou foi Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. No Parque São Mateus, em Jerusalém, na minha cidade, Judeia, no meu país, Samaria, e até os confins da terra. Deus, te louvamos, exaltamos o teu santo nome. A mensagem que o Senhor falou no meu coração, que é o tema de missões deste mês, deste ano, possa falar aos corações dos irmãos. O que nós queremos, tão somente, Pai, é ser uma ferramenta em tuas mãos, porque o que estamos fazendo aqui tem um único objetivo: glorificar o nome do Senhor. Que seja glorificado o teu santo nome, por tudo que já ouvimos desde o início, os depoimentos dos nossos missionários lá no campo, as mensagens proferidas, cantadas, glorificando o teu santo nome. Agora a mensagem, o texto lido, que será compartilhado, fale através do teu servo, fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a mensagem do Senhor e queremos apenas ser um instrumento em tuas mãos. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Josué, segunda parte do primeiro versículo do capítulo 13, está no contexto em que relata a entrada do povo de Israel na terra prometida, sua conquista e posterior repartição entre as tribos. Até o capítulo 12, a narrativa foca nas batalhas e vitórias militares, mostrando como Deus concedeu ao seu povo a posse da terra de Canaã. Josué é apresentado como o sucessor de Moisés. Nós vimos isso em uma das mensagens algumas semanas atrás. Chamado para liderar a nação com coragem e fidelidade à lei do Senhor. Vimos isso no primeiro capítulo do livro de Josué, quando Deus fala para Josué que ele deveria ser forte, corajoso, porque tinha muito o que fazer pela frente. Aqui então chega o final da sua vida, no entanto tinha muito ainda a ser feito. No capítulo 13 inicia-se a segunda grande parte do livro, a distribuição da terra entre as tribos. O versículo então faz esse destaque: Josué era idoso, mas tinha muito ainda para conquistar. Enquanto é dia, nós temos que realizar. Enquanto era dia para Josué, ele fez, saindo do Egito, acompanhando o povo na jornada, nas batalhas no deserto. Moisés morrendo, sendo convocado por Deus para dar continuidade. Chegou o fim da sua vida, mas tinha muito ainda a ser feito. Esse texto marca uma transição. Josué é idoso,
provavelmente ali entre os seus 90 a 100 anos. Sua missão como conquistador estava chegando ao fim. A obra ainda não estava completa. Muitas regiões permaneciam não conquistadas. Lembrando que Israel deveria continuar a confiar em Deus e lutar pela sua herança. É interessante pensar nisso. Confiar em Deus e lutar pela sua herança. Nada diferente do que nós fazemos aqui. Estamos na caminhada em direção à nossa herança. E é prazeroso, meus irmãos, quando pensamos que nessa caminhada, com o objetivo de alcançar a nossa herança, nós não estamos sozinhos. Há um Deus poderoso dentro de nós, em nós, nos dando tudo o que a gente precisa para essa caminhada. É por isso que não podemos parar, não podemos desistir. Às vezes, até verbalizamos que estamos cansados, mas quando a gente deposita a nossa vida nas mãos do Senhor, nós somos revigorados, nós somos fortalecidos. Deus orienta a repartir a terra, porque nem toda ainda tinha sido alcançada. Já deveria ser dividida por herança, fortalecendo a esperança e a responsabilidade de cada tribo. Ainda faltava muita terra a ser conquistada. E o povo deveria se unir para avançar. Os que já conquistaram deveriam colocar-se à disposição para ajudar aqueles que ainda não tinham conquistado. O que nos faz lembrar? Nós que já alcançamos, ainda não a glória, mas a nossa esperança é a glória, devemos nos colocar à disposição para ajudar aqueles que ainda não alcançaram. Devo compreender? Quando eu creio que a minha pátria pode ser alcançada, depende da atuação de cada um de nós. É cada um de nós que foi alcançado, é cada um de nós que já tem a esperança, é cada um de nós que já tem a perspectiva de vida eterna, é cada um de nós que já tem a presença do Espírito Santo, colocar-se à disposição e compartilhar, para que essa mensagem venha alcançar outros, aqueles que ainda não alcançaram a sua herança, devem ser ajudados por nós. Devemos unir forças para conquistar a pátria para Cristo. Então, a narrativa que vem em nossa revista da Junta tem sido um lema dos batistas brasileiros desde o século XIX, refletindo o desejo de evangelizar o país. Esse ideal surgiu entre os missionários pioneiros, como Zacarias Taylor e outros, que viam o Brasil como um campo missionário vasto e necessitado da pregação do Evangelho. Mediante a isso, a fundação da Convenção Batista Brasileira e da Junta de Missões Nacionais, em 1907, foi um marco fundamental para unir esforços e organizar a evangelização do território nacional. A ideia de conquistar o Brasil para Cristo sempre esteve ligada a 3 eixos principais: o evangelístico, que consiste em espalhar o Evangelho e pelo Espírito Santo convencer brasileiro, porque a gente só entrega a mensagem e é o Espírito Santo que faz a obra, completa a obra.
tornando o cristianismo uma força crescente no país. O segundo é o eixo cultural. Os pioneiros batistas acreditavam que, além da evangelização, era necessário influenciar a cultura nacional com os valores cristãos. Os irmãos sempre ouvem a gente falar que o mundo pensa conforme o mundo. O mundo vive conforme o conceito do mundo. O crente vive conforme os conceitos ensinados por Jesus. Isso provoca uma grande diferença no mundo em que nós vivemos. Porque se nós vivermos no mundo em que nós vivemos, pondo em prática os princípios da palavra de Deus, provoca mudança na vida das pessoas. Meus irmãos, não tem como não querer uma vida nas mãos de Deus. E quando as pessoas percebem a nossa alegria, que o crente tem que ser feliz, alegre, pode ter que passar por um momento, uma circunstância, pode ter dor de cabeça, pode ter dor de barriga, toma dipirona e toma dor de barriga, alguma coisa, antigermina, Floratil. Passou, o crente é feliz por causa da presença de Deus em sua vida. O crente é feliz pela presença do Espírito Santo em sua vida. E quando então há um testemunho geral da igreja, vivendo o conceito, os princípios da palavra de Deus, isso então muda o caráter das pessoas. A influência cristã, a influência da palavra, a influência de Cristo, os pequenos cristos espalhados, fazem com que as pessoas revejam a sua maneira de ser. O terceiro eixo é o missionário. Desde os primeiros anos, havia uma compreensão de que o Brasil poderia se tornar uma potência missionária global. Assim como há mais de 100 anos atrás começou o trabalho aqui no Brasil por nossos missionários americanos, hoje é o Brasil que envia missionários a outros países, a muitos países, para compartilhar a melhor mensagem do mundo, que é Jesus Cristo. Para alcançar essa conquista, os pioneiros defendiam a ocupação do Brasil com os crentes em Cristo. São igrejas batistas. Eles identificaram regiões estratégicas para a evangelização. Destacaram a importância de plantar igrejas locais, que serviriam como bases para a expansão do Evangelho. Quando chegaram aqui no Brasil, ali em São Paulo, foi organizada a primeira igreja na língua inglesa. E depois, chegando outros missionários, foi se espalhando pelo Brasil e organizando a primeira igreja batista na língua portuguesa na Bahia. E hoje, para a honra e glória de Deus, é um dos grandes celeiros de missionários no Brasil e no mundo inteiro. A criação, irmãos, da Junta de Missões Nacionais foi uma resposta a essa necessidade, consolidando uma estrutura para coordenar e ampliar a evangelização em todo o país. Os líderes entendiam que apenas com um esforço organizado seria possível cumprir a grande comissão e transformar o Brasil em uma nação cristã influente. O desafio era grande, continua sendo grande, mas os pioneiros estavam determinados a avançar. Josué estava chegando ao final. Aquelas
tribos que haviam conquistado as suas terras deveriam continuar. Será que estamos dispostos a dar continuidade para avançar a conquista da terra para Cristo? E dizer com toda ênfase: minha pátria para Cristo é a minha petição. Havia grandes vazios de crentes no Brasil, e o trabalho era ocupar os grandes vazios, fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Nós vimos ali alguns locais que com um templo bonito, grande, mas não tinham crentes. E igreja não é templo grande, bonito. Igreja é cada um de nós. Às vezes a gente fala que a gente vai à igreja, na verdade vai ao templo, porque a igreja somos nós. E às vezes a gente pensa que essa igreja está crescendo, que o prédio está crescendo negativo. A igreja está crescendo porque nós estamos realizando batismos, tem pessoas chegando, e com isso a igreja está crescendo. E cada um de nós faz parte desta igreja. A igreja está aí para transformar a realidade do mundo. Isso se dá, irmão, através dos discípulos que são capacitados. Para a honra e glória de Deus, estamos caminhando para a segunda turma de irmãos que estão se preparando para fazer discípulos. E mal começou, nós começamos a ver o resultado desse trabalho. E se a igreja se empenhar mesmo em ser treinada em fazer discípulos, a gente vai realizar batismo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou mensalmente, fazendo parte da nossa rotina, contribuir para o crescimento do reino de Deus. Meus irmãos, em resumo, conquistar a pátria para Cristo significa evangelizar amplamente, transformar culturalmente a sociedade e engajar o Brasil no movimento missionário. Esse ideal, estabelecido pelos pioneiros batistas, permanece um chamado relevante para cada batista na atualidade, nos desafiando a continuar a missão, espalhar o Evangelho e fortalecer a igreja do país. Eu fiz aqui, irmãos, 4 anotações simples e bem objetivas. O que a gente pode fazer? O que tem que acontecer para que sejamos habilitados a compartilhar sobre Jesus e alcançar a pátria para Cristo? Em primeiro lugar, é ser crente, é ter um encontro com Jesus, ser um servo de Deus. Ou seja, sendo salvo por Jesus, ele passa por um processo, ele nasce de novo, nós chamamos de regeneração. Ele é declarado por Deus, embora não seja justo, justificado. Ele luta em sua caminhada até chegar no céu, crescendo na vida espiritual, que nós chamamos de santificação. E com isso ele tem em seu coração a grande esperança. Ele tem em seu coração a alegria de compartilhar aquilo que ele acredita. Então, em primeiro lugar, para que eu conquiste a minha pátria para Cristo, e entendendo que a região que eu estou, a minha casa, os meus vizinhos são alvo do meu testemunho, eu preciso ser crente, salvo. Vida de santificação, e tendo no coração a grande esperança da glória celestial. Nós vemos essa realidade, irmãos, no exemplo dado na lição da semana passada. Quantos irmãos estavam aqui domingo passado? Eu não estava, mas eu estudei a lição. 2 exemplos foram dados. O primeiro foi o exemplo da mulher samaritana. Teve uma experiência com Jesus, e considerando isso, ela foi compartilhar a palavra, as pessoas ouviram. Olha o que ela diz no versículo 39 do capítulo 4. Muitos samaritanos, é o que o texto diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela teve uma experiência com Jesus.
ela teve sua vida transformada. Ela foi correndo para compartilhar aquilo que ela acreditava, ou aquilo que ela acreditou, que ele era o Messias de Deus. Então, um testemunho com Jesus, ser crente em Jesus, ter na sua vida a pessoa do Espírito Santo, faz parte do quesito para que eu possa alcançar minha pátria para Cristo. Temos também a experiência do cego de nascença, de João 9, foi exemplo dado lá na lição. Foi inquirido pelos líderes religiosos do templo. Seus pais foram chamados para confirmar se realmente ele era cego de nascença. E então não houve dúvida, quando afirmou no verso 25: eu era cego, e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Grande testemunho. O antes e o depois. Uma experiência com Jesus. Isso me habilita, meus irmãos, a compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Eu preciso ter uma experiência com Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Jesus. Nós cremos, nós sabemos, nós pregamos, porque nós cremos que Jesus transforma. O cego passa a enxergar, o mudo passa a falar, os conceitos para a vida prática não são mais o que o mundo pensa, e sim, buscamos viver os conceitos da palavra de Deus, buscamos fazer exatamente como Paulo escreve aos Romanos 12, em 2, viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita, a vontade de Deus está aqui na palavra. Se eu quero testemunhar porque fui alcançado, tive uma experiência com Jesus, eu preciso buscar na palavra o conteúdo para que seja realidade prática. Segundo lugar, meus irmãos, se eu quero alcançar minha pátria para Cristo, eu preciso ter uma vida de oração. Pastor, é tão simples assim. Se você é crente, ou tem a presença do Espírito Santo na sua vida, teve uma experiência com Jesus, foi regenerado, foi declarado justo, embora não sendo, vive uma vida de santidade, tem esperança na glória celestial, você está habilitado. Você está habilitado a orar, a colocar a sua vida nas mãos de Deus. John Stott, pastor anglicano, faleceu agora em 2011, aos 90 anos, afirmava que a oração é a respiração da alma e que não existe evangelização eficaz sem intercessão. Se não há um preparo, inclusive uma das coisas que a gente mais faz para preparar uma mensagem é pedir a Deus misericórdia. Isso ilumina a mente. A revelação está aqui. Iluminar a mente para que seja extraído do texto que foi dado aos escritores do passado, entendimento. Deus revelou para eles, foram inspirados, nós somos iluminados a ler, entender e compartilhar, tirar lições práticas para a vida. Só do que foi falado que já temos 2 aplicações no final. A oração é a respiração da alma, e que não existe evangelização eficaz sem intercessão. Podemos afirmar ou confirmar essa afirmação de John Stott em Mateus 9. Quando Jesus observa as multidões aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, seu coração se compadece. E ele instrui os seus discípulos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita.
Ou seja, clame ao Senhor para que envie outros trabalhadores, porque a seara é grande. Há muito a ser feito. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Há muita terra a ser conquistada. Peça a Deus mais trabalhadores. Peça a Deus disposição. Que para sair, irmãos, para dar uma simples caminhada pelo bairro, para orar com as pessoas, tem que ter disposição. Não os irmãos idosos, não é disposição física os irmãos idosos vão ficar tranquilos. Coragem mesmo de partir para lá, para orar com as pessoas. Não sabe o que vai encontrar. Tem que ser crente. Se você é crente, tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida, você vai tranquilo, sem medo. E é prazeroso, irmãos. E é prazeroso compartilhar com quem a gente acredita. É prazeroso. Temos a alegria de fazer isso. É bom demais. Além de ter a vida transformada, devemos estar clamando, orando. Clamando ao Senhor. Orando ao Senhor por aqueles que ainda não foram alcançados. A oração por missões não é uma atividade secundária. É estratégica. É fundamental. Jesus orientou os seus discípulos para que clamassem. Ele disse mais trabalhadores. Muitos outros comentaristas bíblicos fazem referência a essa realidade e nós sabemos e nós cremos no poder da oração. Ai, meus irmãos, nós conseguimos descansar diante de uma situação complicada e quando a gente coloca diante de Deus, não importa o que Ele faça, mas Ele acalenta o coração. Ele é aquele que nos concede algo que o mundo não tem, não conhece. Uma tranquilidade que só Ele pode dar, uma paz que só Ele pode dar. Paulo diz que a paz que excede todo entendimento, nem algo intelectual, é algo de Deus. É algo que o crente tem. É a presença do Espírito Santo na vida dele. Irmão, ser crente em Cristo, irmão. Se o irmão não experimentou isso ainda, às vezes você é irmão, chamado de irmão, é mesmo da igreja, foi batizado, mas não experimentou isso. Hoje o irmão foi falar sobre isso, sobre aquele que está por aí, mas não descobriu o seu dom ainda. O dom que dá é o Espírito Santo, e do jeito dele, dá todo mundo algo para fazer, um serviço. Interessante que o texto que a gente leu para a lição de hoje e outro que foi citado resume em duas partes: o dom da palavra e o dom do serviço. O serviço é qualquer coisa que você faça para algo do Senhor, e quando você entende que é de Deus, faz com alegria, mesmo que você tenha dificuldade. Tem coisas que a gente faz com dificuldade, mas tem alegria de fazer, porque entende que é de Deus e faz. Procura fazer da melhor forma, procura informações, procura se aperfeiçoar, Essa palavra os irmãos vão ouvir bastante aqui na nossa igreja. O que nós desejamos que a nossa igreja venha cada vez mais se aperfeiçoando, crescendo naquilo que faz. Os irmãos que cantam se aperfeiçoando, os irmãos que falam aqui na frente se aperfeiçoando, os irmãos que pregam, inclusive o pastor se aperfeiçoando. Olha, por nós estamos numa caminhada de 10 meses de uma pós-graduação em pregação. Alguém perguntou: mas para que isso? Aperfeiçoar. Primeiro mês, primeira prova, um aprendizado tremendo. As poucas coisas que a gente pôde ouvir nesses primeiros momentos foi muito bom. Aperfeiçoar, crescer. Para quê? Para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. É para isso que nós fazemos. É para isso que nós recebemos os dons. Para desenvolver a obra do Senhor e glorificar a Deus, irmãos. Primeiro,
Ponto. Você tem que ser salvo para alcançar a pátria para Cristo. Você precisa orar para alcançar a pátria para Cristo. Quando oramos por missões, alinhamos nosso coração ao de Deus. Reconhecemos nossa dependência. Admitimos que a obra é dele e que precisamos do seu poder e direção. Nós somos apenas ferramentas. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E quando nos colocamos nessa condição de servo, o Espírito Santo de Deus trabalha na vida. Quando estamos orando, estamos intercedendo pelos obreiros, pedindo ao Senhor que as portas venham se abrir, que o Evangelho seja pregado. A oração nos desperta. A oração pode nos mover e também ir ou contribuir de outras formas. Como eu já afirmei, eu creio no poder da oração. Talvez você não teve uma resposta. Todo o tempo de Deus é diferente do nosso. Não subestime o poder da sua oração. Se você é crente em Jesus, amado pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz, Paulo fala que a oração do justo, Tiago que fala, pode muito dos seus efeitos. A oração do crente, do salvo, funciona. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. A sua oração é uma ferramenta poderosa para a expansão do reino. Terceiro lugar, primeiro ser salvo, depois orar. Depois, se você quer alcançar a pátria para Cristo, participe da contribuição, porque através do setor financeiro que é mobilizado no nosso campo missionário, o recurso chega lá e o obreiro então é enviado, é sustentado. Com isso, irmãos, nós podemos tranquilamente dizer: estou cumprindo a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Eu não posso ir, mas contribuo, e missionário vai. Paulo declara, o entendimento que eu tive, que é tarefa da igreja. Quando ele escreve aos Filipenses, a carta do amor aos irmãos amados de Filipos, ele fala exatamente pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E no final ele diz assim, versículo 7, pois todos sois participantes da graça comigo. Vocês que enviaram a oferta são participantes comigo. Nós que enviamos a oferta, nós estamos lá abençoando o trabalho dos nossos missionários. É isso que Paulo fala. Ser crente, orar, contribuir. Para terminar, coloquei como experiência, a quarta experiência para alcançarmos a pátria para Cristo. Está vivendo o Evangelho na nossa Jerusalém. A gente sempre ouve que é muito difícil viver o Evangelho na nossa casa, ou para os nossos. Nós não temos esse compromisso. É compromisso nosso que foi alcançado pela mensagem de Deus. Tem muito a ser conquistado, inclusive a minha casa. Quantos da minha casa ainda vivem sem Cristo e sem salvação? Quantos da minha Jerusalém está sem Cristo e sem salvação? E que o que eu tenho feito, Josué era idoso, entrado em dias, e disse do Senhor: ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Podemos chegar, irmão, no nosso futuro tempo, está idoso, mas vamos deixar
passar as oportunidades de compartilhar o que cremos, principalmente na nossa Jerusalém. Fiz 4 destaques baseados nos pontos. O que aprendemos com essa reflexão? Em primeiro lugar, só tem autoridade para falar de Jesus se um dia teve um encontro com Jesus. Não tem como ter autoridade, pode até falar, mas se não tem Jesus no coração, não tem a presença do Espírito Santo, você não tem autoridade. Não acontece nada, porque quem faz é o Espírito Santo, Ele capacita, é Ele que convence o homem do pecado. Então o Espírito Santo tem que estar. Segundo, aprendo ainda que, sendo salvo, tendo a presença do Espírito Santo para ser o ajudador, porque nenhum salvo realiza sozinho. A presença do Espírito Santo é fundamental. Tem que ser crente, tem que ser salvo, entender que a obra não é dele, mas é de Deus. Ele é só uma ferramenta nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, aprendo ainda que a obra, para ser realizada, é importante disponibilizar os recursos financeiros. Não tem como fazer a obra do Senhor sem recurso financeiro. E para terminar, em quarto lugar, aprendo que devo me colocar à disposição de trabalhar nessa caminhada. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, você pode, indo por todo mundo, fazer a obra do Senhor. Você pode, em sua caminhada diária, testemunhar do Senhor. Você pode, em sua caminhada diária, aproveitando as oportunidades e compartilhar aquilo que você acredita com as pessoas. Aproveitar quando alguém fica doente perto de você e quer orar com você. Sobre que você esteve no hospital, sei lá. Veja uma oportunidade. O próprio Deus dá oportunidades. Eu desejo minha oração, meus irmãos, administração pode estar aqui, que Deus possa estar abençoando a nossa igreja. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam o Teu povo presente aqui, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Vamos cantar, e assim encerrando o culto dessa noite.